O que um coração duro pode fazer com uma pessoa, pode fazer com um povo. Fala Aprofundados, aqui é Luiz Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios de Jeremias 11. Vamos falar sobre o coração. Nossa, tem uma coisa importante aqui sobre o coração que você não pode perder nesse vídeo. Antes, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, faça o seu comentário, que ajuda a gente a atingir mais pessoas. Estamos quase batendo aí 200 inscritos no nosso Aprofundando em Deus. Já são centenas de vídeos, já são dezenas já de livros da Bíblia inteiros que a gente já analisou, do Antigo, do Novo Testamento. Tem sido uma bênção. E hoje chegamos aqui a Jeremias 11. Jeremias é um livro dos maiores da Bíblia, com muitas profecias, com muito aviso. Tem também no canal no Instagram, @evangelismocoragem, e também tem o 5am, que é uma bênção, que é de onde vem todo esse estudo pra gente. Todo dia no 5am a gente lê a Bíblia, e ler a Bíblia todos os dias é tremendo. A transformação é maravilhosa. Aqui embaixo tem os links para você participar conosco, ok? Simbora então, porque Jeremias 11 fala de um assunto muito interessante. Eu vou começar lendo o versículo 7, que diz assim, aqui está falando no geral da aliança que foi quebrada pelo povo. O povo quebrou a aliança, e no versículo 7 diz que desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, então Deus falando, né? Repetidas vezes os adverti, dizendo, obedeçam-me. Então Deus sempre falou, me obedeça, gente. Me escute. Deixe de serem obstinados. E aí no versículo 8, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas eles não cumpriram. Então aqui o que a palavra está falando? Da dureza do coração. Gente, e não tem nada pior para uma pessoa que um coração duro. Por quê? Quando o nosso coração está duro, endurecido, não entra nada. Sabe aquela pessoa com o copo cheio? Então a pessoa não consegue se arrepender, a pessoa se justifica o tempo todo, ela acha que ela está certa, sempre tem uma explicação lógica para os seus pecados, ela não quer ouvir ninguém, sabe? Ela não sente peso na consciência, ela não tem mais aquela sensibilidade espiritual. O que fazer então, Luiz? Existem algumas coisas que vocês podem fazer, eu vou falar 3 coisas que vocês podem fazer. Quando vocês perceberem esse desafio em vocês, em alguém que talvez vocês possam ajudar, um parente, um cônjuge, um amigo, um irmão da igreja, qualquer pessoa. Mas desde que a pessoa tenha o mínimo de abertura. Porque uma pessoa com o coração fechado, ela já tende a ser uma pessoa que vai ter dificuldade. Então, assim, é uma situação desafiante. Porque o próprio coração fechado não deixa a pessoa se abrir, não deixa ela buscar ajuda. E quando ela busca de uma maneira não verdadeira, conveniente. Eu estou lidando na minha vida, numa situação pessoal, com uma pessoa com o coração muito fechado. Cara, é muito desafiante. Mas que você fala, você tenta todas as estratégias, a pessoa não escuta, só ela que tem razão. Aí é um coração duro, você sente a dureza, a energia da dureza do coração. É muito desafiante. Hebreus, na palavra de Deus, ela lembra que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes afiadas, que ela penetra até o coração. Então, uma das coisas que nos ajuda a amolecer o nosso coração é nos expor à palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E antes de ler, que a gente faça a seguinte declaração: Senhor, Espírito Santo, revele essa palavra, que essa palavra entre no meu coração, que essa palavra quebrante o meu coração, toque o meu coração, Senhor, com essa palavra e me revele tudo que o Senhor precisa revelar. Então, ao fazer essa oração antes, você está dando permissão para o Espírito Santo para já entrar no seu coração através da palavra. A palavra vai entrar, porque não existe nada, absolutamente nada, que não possa ser mudado pela ação do Espírito Santo. Então, primeiro, palavra. Segunda coisa, confessar os seus pecados. Você pode confessar para 2 pessoas, para Deus e para uma pessoa. É muito importante a gente confessar os pecados. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios diz que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Então, quando você confessa os seus pecados, você se abre para prosperar e parar de ter uma vida emocional empobrecida. Escolha uma pessoa da sua confiança. Não é realmente para você sair confessando para todo mundo nas redes sociais. Não. A não ser que Deus tenha te falado isso. A não ser que você sinta claramente que é para fazer isso. Mas, no geral, escolha um líder, escolha uma pessoa mais madura,
ligue para essa pessoa, encontre com essa pessoa, tome um café com essa pessoa e fala, ó, tô passando por isso, tô com essa situação, gostaria que você me escutasse. E confesse o seu pecado para essa pessoa, peça para essa pessoa orar por você, ore com ela e se arrependa. É necessário também um arrependimento de verdade e não só um remorso, ok? Então confesse e se arrependa. E a terceira coisa que pode ajudar muito é o jejum. O jejum, ele expõe o coração. O jejum, ele não muda Deus, mas ele pode remover anestesias. O jejum tem o poder de remover durezas do seu coração. Então, quando você jejua, muitas vezes nasce uma irritação, nasce uma impaciência e aqueles pensamentos sombrios começam a subir. Isso é ótimo. Isso é ótimo que você começa a ver aquele tanto de coisa ruim que está dentro de você. O jejum tem muito poder. Agora você imagina um processo de jejum, onde você jejua, você ora, você lê a palavra. Isso tem um poder muito forte. Juntando isso tudo, é uma bomba espiritual para amolecer o seu coração. Então aqui estão ferramentas para ajudar você. Por quê? O que aconteceu com esse povo? Por causa da dureza do coração, por causa desse coração mau, eu lembro de mim quando eu jejuo, gente, eu fico tão mais amoroso, sabe? Eu fico assim, nossa, puro amor, querendo abraçar todo mundo. O jejum tem esse poder, sabe? De trazer amor, de amolecer. É porque que vai sair naquelas cascas da nossa vida. Mas olha a consequência deles não terem feito isso, deles não terem seguido essas dicas e esse caminho. A gente vai ver isso aqui na metade do versículo 10. Ó, tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. E aí na metade do versículo 14 também. Porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Quando eu estava lendo isso aqui, sabe o que me lembrou? O inferno. Muitos dizem que no inferno vai ser um lugar que você vai clamar e ninguém vai escutar. É um lugar onde não tem a presença de Deus, onde não tem a presença do Espírito Santo. Então, que o nosso coração não seja duro ao ponto de nos fazer pecar sem arrepender e nos levar para o inferno. Porque é um lugar, como diz aqui, lembrando, o Antigo Testamento sempre aponta para a Nova Aliança, sempre aponta para Cristo. Então será que isso aqui não está apontando para o inferno? Apontando para o caminho do inferno, que é um caminho sem retorno? E aí? Ah, Luiz, mas eu não acredito. Pois é, mas e se for verdade? E se for verdade, você vai arriscar uma coisa tão séria como essa? E outra coisa, não é porque existe inferno ou não, é porque a palavra nos diz para andar reto, porque a palavra nos diz sobre o nosso coração. Entendeu? A gente não pode ser um cristão por medo de ir para o inferno. A gente tem que ser um cristão que tem a motivação de agradar a Deus, de andar conforme a palavra diz. E aí a palavra diz isso aqui, que você pode clamar e vir a desgraça. Então, para não ter erro, jejue, irmão. Trabalhe o seu coração, quebrante o seu coração. Peça o feedback para pessoas que você confia. Pergunta para elas aqui, você acha que eu sou meio endurecido? Você acha que o meu coração é um coração mais duro? O que você pensa sobre o meu coração? Muitas vezes eu não aceito as verdades, sabe? Isso ajuda muito, porque às vezes as pessoas de fora estão enxergando algo que você ainda não enxergou. E a opinião delas pode fazer muita diferença nesse seu processo de crescimento. Que Deus te abençoe. Esse foi o resumo de Jeremias 11 e amanhã nós vamos falar sobre a queixa de Jeremias, em Jeremias 12, e a resposta de Deus sobre essa queixa. Não perca, tá muito top esse nosso próximo vídeo.